Boa noite. A edição de hoje do Público na TV dá sequência ao assunto TV Brasil na internet, a Web TV Brasil. No programa da semana passada, que você pode rever nas páginas da TV Brasil e da Ouvidoria, nós demos início ao assunto a partir das comunicações dos usuários da TV na internet. Um assunto amplo que não se esgota na simples compreensão técnica do funcionamento da programação virtual. As mídias convencionais trazem uma espécie de perfil que se tornou senso comum. Os jornais impressos guardam a marca da credibilidade. O rádio passou para a história como o veículo mais democrático. A televisão surgiu no berço da desconfiança, transitando entre o bem e o mal. E a internet? Podemos esperar que a internet seja o veículo democrático por excelência? É o que vamos saber nesta edição do Público na TV Entrevista. O convidado de hoje do Público na TV é o professor Alexandre Guilhem, da Universidade Católica de Brasília. Ele é mestre e doutor em Ciências da Comunicação e desenvolve pesquisas relacionadas à digitalização das mídias e televisão brasileira. Boa noite, professor. Boa noite. Queria agradecer sua presença. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui contribuindo com essas reflexões que vocês vêm fazendo. A internet, a web TV, ela de fato ela cria maior interatividade? Existem duas coisas que me parecem que a gente precisa separar quando fica falando desse princípio da interatividade. Uma delas é em relação à tecnologia, né? Do ponto de vista da tecnologia, a internet oferece circunstâncias de interatividade com a tecnologia muito mais do que qualquer outro meio de comunicação. É claro que hoje esse mesmo processo no telefone móvel também é reproduzido, etc, etc. Agora, do ponto de vista do conteúdo, nós já somos interativos desde o princípio, quando o homem das cavernas resolveu desenhar alguma coisa na pedra. O cara que chegou depois e foi lá ler o que ele desenhou, fez uma leitura e, portanto, estabeleceu uma relação com aquele texto que ficou lá. E o processo da humanidade vem se desenvolvendo assim, primeiro com o texto manuscrito, primeiro com a oralidade, melhor dito, depois com o texto manuscrito e depois com o texto impresso, o texto fotográfico, o texto audiovisual, o texto sonoro, enfim. E hoje esse conceito de hipertexto que a gente está experimentando, em que todos esses textos são trabalhados de forma interligada, linkada ou híbrida. Nesses dispositivos que a gente tem acesso. Mas eu posso dizer que a internet, ela de fato é mais democrática, ela cria esse aspecto mais democrático com a sociedade? Eu acho que também é uma falsa impressão. Mas o que nós estamos vendo é cada vez mais uma hierarquia de conteúdos disponíveis na web. Quando você entra num Google, por exemplo, ele estabelece o que você vai ver primeiro. Ele estabelece quais são os 10, 20 primeiros textos que vão aparecer. Não é você que escolhe, não é uma busca livre, é uma busca que tem uma hierarquia. É orientada. Ela está orientada. E isso vai acontecer com qualquer lugar que você vai visitar. Existe uma hierarquia que foi pensada. Agora, portanto, há um princípio que está estabelecido, pré-estabelecido. Então, não é exatamente assim essa plena liberdade da qual se disse, né? Mas eu acho que talvez isso venha por conta até do histórico, no caso da televisão tradicional, né? Que é essa coisa da assimetria, né? Essa coisa da não participação direta. Mas isso também é uma perspectiva que não é plenamente verdadeira. Já tem um legado de estudos da área de estudos culturais, da área dos estudos de recepção, que mostra que, à medida em que as famílias compartilhavam aquele texto, elas discutiam aquele texto, interagiam com aquele texto. E mais, essa discussão permeava as conversas com o barbeiro, com a costureira, com o salão de beleza, com o padeiro, com o quitandeiro. É uma ilusão, por exemplo, acreditar que
Foram as mídias sociais que determinaram as revoluções que aconteceram na Primavera Árabe. Foi o povo árabe que fez isso. Foi em conformidade do povo árabe com aquela situação. As mídias sociais ajudaram no sentido de promover uma aceleração da reunião, do encontro, mas senão eles teriam achado outra forma de fazê-lo. A tecnologia, o que ela permite é facilitar alguns desses processos. Ela não significa necessariamente que ela está inventando um ser humano novo. Não, ela está permitindo que esse ser humano, se apropriando dessas tecnologias, ele até mude algumas rotinas, algumas formas de acessar. Professor, mas ele vai ter o mesmo jeito de fazer tudo. Nós vamos para um breve intervalo e nós vamos continuar essa conversa. É só um instante, a gente volta já. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Estamos aqui com o professor Alexandre Keeling e o assunto é a convergência das mídias e o futuro da televisão. Professor, nós falávamos ainda há pouco, no bloco anterior, da questão da democratização, né, pela internet, esse acesso à internet. Eu lhe perguntaria, as grandes corporações de comunicação, elas sempre foram filtros ideológicos. Isso acaba com a internet? O que a gente está vendo é o contrário. Porque se a gente for olhar as organizações que estão monitorando as visitas que acontecem hoje através da internet, os sites, por exemplo, de informação mais visitados não são os blogs que são criados de maneira marginal, de maneira periférica, não. São os blogs de jornalistas das grandes corporações. São os sites das grandes corporações jornalísticas, das grandes corporações de comunicação. E não é um fenômeno nosso, está acontecendo no mundo todo isso. Em todo o mundo, primeiro, segundo, terceiro mundo, está acontecendo isso. Quer dizer, a tendência nossa é sempre ir atrás do espaço que já conhecemos. E o que temos de positivo? É aí que entra aquilo que a gente falou da possibilidade da tecnologia, da oferta da tecnologia. Como é uma tecnologia que permite que qualquer sujeito possa se transformar num produtor de conteúdo também, isso de alguma maneira está permitindo que parcelas da população que ficavam marginais a esta seleção, a esse gatekeeper que permeou sempre as escolhas das grandes corporações do que é veiculado, do que não é veiculado, estão encontrando espaços de divulgar a sua forma de expressão, a sua música, a sua foto, as suas artes plásticas, etc. E isto é o lado que é extremamente positivo, é como a população usa e se apropria da tecnologia, que é uma coisa que vem acontecendo com todas as tecnologias. Do ponto de vista de quebra de paradigma, eu encontro aí, porque não é mais uma coisa vertical. O jornal produz, distribui e é lido de um jeito. A rádio produz, distribui e é lida de um jeito. TV produz, distribui e é lida de um jeito. A internet, quando surge, também criou a sua forma de produção textual, de distribuição e de leitura desse processo. Quando você junta esses textos todos em dispositivos multiplataforma, que é o caso dos móveis, tablet, telefone, que é o caso da própria computação e que é o caso da TV digital, que permite que você também possa ter esse fenômeno na televisão, você cria uma ambiência midiática. E nessa ambiência em que as instâncias antes de produção, que eram controladoras, têm que dividir espaço com as instâncias de recepção, que também passam a ser produtoras, tem essa possibilidade de produção, você passa a trazer para o espaço midiático muito mais fortemente do que tinha antes as tensões dos campos sociais e econômicos. Então haverá sempre uma tentativa de construção de hegemonia aqui e uma tentativa de reação ali. E isso faz com que a gente vá num processo de acomodação, de negociação. E isto é diferente, porque é uma negociação mais forte, mais viva, mais presente.
No próximo bloco, vamos saber como as novas formas de ver TV podem influenciar o cotidiano do cidadão. A gente volta em instantes. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. O assunto de hoje é convergência das mídias e televisão. E o nosso convidado é o professor Alexandre Guini, da Universidade Católica de Brasília. Em que medida esse acesso à internet, à web TV, e qual o papel que teria para a comunicação pública? Eu acho que todo o dispositivo de circulação de conteúdo, ele é importante. Eu acho que não há como pensar hoje televisão sem internet. Não há como pensar televisão sem distribuição pelas redes sem fio. Porque é fundamental que o conteúdo que é produzido, ele tem que chegar onde ele está sendo consumido. Várias pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, na América Latina e no próprio Brasil, mostram que qual é o texto que o jovem mais está consumindo? Aquele jovem que todo mundo chama de nativo digital, de geração Y, que não conhece o papel, que só conhece o tablet, etc, etc. Texto audiovisual. O índice é significativo, chega a 10 horas de consumo diário de texto audiovisual. E de todo tipo de texto, é cinema, é TV, é música, enfim. O que isso significa dizer? Que quanto mais eu tiver um conteúdo e esse conteúdo puder circular, é infinitamente melhor para os propósitos de uma comunicação pública, por exemplo. Uma questão fundamental que eu acho distintiva é, ainda a tecnologia da televisão é a tecnologia que tem maior penetrabilidade no Brasil e em vários outros países, e é a tecnologia que permite uma distribuição massiva de conteúdo. Por mais que você use a internet para distribuir, inclusive fluxo contínuo, ela não tem condições tecnológicas que permitam essa experiência massiva. Ela não permite, ela pode ter multicasting, vários canais distribuindo, mas não é massiva, ela tem um limite. É como uma estrada e os carros. Você pode alargar a estrada, ela vai ter um limite físico, você pode diminuir os carros, que é isso que acontece com a tecnologia da internet, mas ele tem um limite físico e sempre haverá congestionamento quando vários, em grande escala, forem procurar o acesso ao mesmo lugar. Então, ela é complementar, ela é importante. Tem um outro ponto que eu também acho interessante, a gente sabe que historicamente, no caso da televisão, a história do Brasil, ela começa pela TV comercial. Certo. E mais recentemente um investimento muito grande desse aspecto complementar que viria com o campo público da comunicação, né? Então eu lhe perguntaria, qual seria, no caso da comunicação pública, o modelo de negócio ideal que não seja esse comercial das emissoras? O problema é que o serviço público de produção de conteúdo no Brasil se espelhou sempre no serviço comercial. E sempre a referência foi o índice de consumo, então índice de audiência. Esquecendo que a TV comercial, para poder manter esse modelo de negócio, ela tem um limite de ousadia, que é o limite daquela hegemonia de pensamento que a gente falou antes. Ela ousa pouco. Se ela fizer isso, ela vai ter limitação de penetrabilidade junto ao público que tem um pensamento e um consumo mais ou menos estabelecido. O que tem que fazer uma TV pública? Tem que romper com isso. A responsabilidade de uma televisão pública, de um sistema público de comunicação é trabalhar na contra-hegemonia, trabalhar na contra-cultura e provocar reflexão. A função é provocar reflexão e, paralelamente, prestar serviço. Serviço que boa parte da população não tem acesso e não terá acesso, por mais que se desenvolva o processo de banda larga, porque a gente tem, não esqueçamos disso, nós não chegamos a 40% da população brasileira conectada e nós temos quase 90%, mais de 90% da população ligada na televisão. Quer dizer, se eu preciso prestar um serviço, eu tenho
tem que usar, e a televisão tem tecnologia, que é a plataforma Ginga hoje, que permite que eu possa prestar serviços que estão disponíveis na web através da televisão. E aí Mas sim, do ponto de penetrar vista o da público. sustentabilidade, como esse campo público? Se a função da comunicação pública é esta, é ir contra a hegemonia, portanto, a primeira coisa que vai acontecer é, ela não vai partir de um paradigma de audiência, ela vai partir de um paradigma de conquista de audiência. Então, ela não pode ter esse referencial de autossustentabilidade, porque qual é o modelo de negócio que financia hoje a televisão? Ou hoje os conteúdos de comunicação? Primeiro é a venda de espaço, que é a publicidade. Segundo é a assinatura. O sujeito assina para ter, inclusive os jornais. Na Europa estão fazendo agora uma espécie de combo, os jornais se associam e vendem o conteúdo pela internet como a TV a cabo. Então é isso que está acontecendo. Se a gente pode até evoluir, mas primeiro tem que estabelecer uma relação de conquista desse público, mostrar que o que se está fazendo é com qualidade e que se está abrindo assim um espaço democrático para que aqueles processos que estão fora do processo comercial tenham acesso e espaço de visibilidade e publicação, e com isso vai estabelecendo um relacionamento com a sociedade. O que a comunicação pública tem que fazer é estabelecer um relacionamento com a sociedade. O que vocês fazem aqui nesse programa é inicial, ele é pequeno, mas é este o caminho. Ouvir o espectador, ouvir o público e construir com esse público um espaço discursivo diferente. É isso que a TV pública tem que fazer. E, portanto, ela jamais será autofinanciável e autossustentável, porque isto não interessa à visão hegemônica. Então, tem que haver um investimento público, sim, para garantir que esse espaço seja um espaço democrático, um espaço de promoção da cultura e um espaço do desenvolvimento cultural e criativo do país. Porque o que nós vemos no Brasil nos últimos 20 anos é um apagão criativo significativo. Eu pergunto, quais são os 10 ícones dos anos 2000, por exemplo? Novos. Nós vamos falar sempre dos velhos ícones da nossa cultura. E por que isso? Pela ausência de estímulo, pela ausência de espaço para que essa geração possa se mostrar, porque eles estão por aí. Queria agradecer sua presença aqui por esses esclarecimentos, que é muito importante, principalmente hoje, no mundo contemporâneo, né, com a velocidade com que a internet cada vez mais vai adentrando no nosso cotidiano. Muito obrigada, professor. É um prazer. Por hoje é só. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, às 8h40 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá!